Ex-policial brasileiro condenado por homicídio em Curitiba é preso 10 anos depois aqui nos Estados Unidos. Cidade de Nova York oferece identidade aos indocumentados para aumentar suas chances de conseguir um emprego. Pesquisa mostra a importância de terras indígenas na preservação dos primatas que correm risco de extinção. Saiba como foi a tradicional corrida pré-histórica de dinossauros no estado de Washington. E entenda por que o perdão de parte da dívida estudantil federal vai beneficiar quase metade dos latinos. A medida do Biden, de novo, não ataca nenhuma das causas, mas dá um alívio a muitas famílias. Olá, muito boa noite. Boa noite. Foi preso aqui nos Estados Unidos um ex-policial militar brasileiro condenado pela morte de um universitário na saída de uma festa em Curitiba em 2019. Amanhã, a Justiça norte-americana vai decidir no tribunal se vai extraditar o brasileiro que vive na Flórida para o Brasil. Ele segue sob custódia do ICE, aguardando o julgamento. Omar Assaf Júnior estaria escondido aqui nos Estados Unidos há mais de uma década, segundo informações do governo norte-americano. Ele estaria, nesse tempo todo, vivendo e trabalhando em Kissimmee, na Flórida, uma cidade satélite de Orlando. Documentos da polícia mostram que o brasileiro foi preso em abril deste ano por dirigir sem documentos. Na época, a polícia do condado notificou o Departamento de Imigração, que, ao pesquisar sobre Omar, descobriu que ele era um foragido da justiça brasileira. Omar é um ex-policial militar que, em 2009, matou a tiros o jovem estudante Tiago Clentes, na época com 19 anos, em uma balada de Curitiba, no Paraná. Omar chegou a ser preso em flagrante, mas ganhou o direito de responder em liberdade. Desde então, nunca mais foi encontrado. Em 2012, o caso foi julgado e Omar condenado pelo crime de homicídio duplamente qualificado por meio cruel e sem chance de defesa da vítima. Ele foi condenado a 16 anos de prisão. Agora, Omar, que está com 42 anos, está sob custódia do Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Amanhã, ele vai ao tribunal que decidirá sobre sua extradição, que foi pedida pela Justiça do Brasil. Segundo informações da Justiça brasileira, o caso não corre risco de prescrição e, ao chegar no Brasil após a extradição, Omar irá direto para uma penitenciária. Agora a gente fala dos imigrantes que estão sendo enviados de ônibus da fronteira do México, ali no Texas, direto para Nova York. Estima-se que em 4 meses já chegaram à cidade cerca de 7.600 pessoas. A prefeitura está oferecendo uma carteira de identidade para esses recém-chegados para que eles possam trabalhar, receber dinheiro e transitar pela cidade sem medo da imigração. Assim que cruzam a fronteira do México com os Estados Unidos, os imigrantes são obrigados a entregar seus passaportes para as autoridades do Texas. Logo em seguida, eles são colocados em ônibus e enviados sem nenhum tipo de documento direto para Washington e New York. Desde maio, 8.000 pessoas já chegaram à capital e outras 7.600 na cidade de New York. A prefeitura da Big Apple está recebendo os refugiados de braços abertos, oferecendo abrigo, comida e orientando juridicamente. Agora, o prefeito Eric Adams resolveu dar um passo a mais. Ele ofereceu aos indocumentados a carteira municipal de identificação, um documento que pode ser emitido independente do status imigratório. Esse benefício é uma chance para os recém-chegados de começarem uma nova vida na cidade. A tarjeta possibilita arrumar empregos, receber salários e andar livremente por New York sem medo dos agentes de imigração. O governo local informou que pelo menos 50 documentos municipais de identidade estão sendo emitidos por dia. Todos os imigrantes indocumentados devem ser contemplados com esse benefício. New York agora está cobrando do governo federal um Work Permit, uma autorização de trabalho para que os imigrantes já comecem a trabalhar. Vários comércios da cidade anunciaram que estão prontos para contratar os recém-chegados. Documentos de identificação em Nova York
cria uma oportunidade de acesso a serviços para imigrantes que se encontram no estado fora de status imigratório. Mas é importante notar que a carteira de identificação não muda o status imigratório da pessoa, ou seja, quem não pode trabalhar porque está fora de status ou porque está com visto de turista, continua na mesma situação, já que apenas o governo federal pode modificar o status imigratório de um indivíduo. Ainda falando de imigrantes, quase metade dos estudantes latinos, incluindo os brasileiros, devem ter toda a sua dívida estudantil perdoada. Eles vão ser os mais beneficiados pela medida anunciada na semana passada pelo presidente Joe Biden do perdão de empréstimo estudantil. A Eloá Orazen explica tudinho pra gente. A soma da dívida estudantil nos Estados Unidos é superior ao PIB do Brasil. Enquanto o produto interno brasileiro está na casa de 1,4 trilhão de dólares, os empréstimos dos americanos para fins educacionais totalizam 1,6 trilhão de dólares. Então você tem a matrícula que expandiu além do custo da inflação. Maior quantidade de gente entrando no sistema, mas com uma eficiência terminal bastante baixa. Muita gente entra, mas muitos não terminam. Financiamento através de bolsas e empréstimos que são tomados pelas famílias. Bom, é a receita perfeita para que dê um desastre. E esse desastre é ainda maior para negros, latinos e imigrantes, populações historicamente marginalizadas que tiveram acesso negado ou dificultado ao mercado de trabalho e ao crédito financeiro. Com mais juros e dívidas, essas pessoas sofrem para quitar seus débitos estudantis e são agora as principais beneficiadas com o mais recente anúncio da Casa Branca. Casado com uma professora universitária, o presidente Joe Biden fez da questão das dívidas estudantis uma plataforma de campanha. A promessa do democrata era cancelar parte desses débitos e ele acaba de cumprir com a sua palavra. Aqueles que ganham menos de 125 mil dólares por ano viram só na última semana suas dívidas com educação encolherem em 10 mil dólares. A medida do Biden, de novo, não ataca nenhuma das causas, mas dá um alívio a muitas famílias e a um sistema que tem um custo que é muito elevado e que formou uma bolha. E se essa borbulha explode, vai deixar muita gente em muito mal estado. A proposta do atual presidente americano deve custar quase 25 bilhões de dólares aos cofres públicos e vai beneficiar cerca de 15 milhões de pessoas em todo o país. Na conjuntura particular dos Estados Unidos de hoje, é uma medida que a gente tem que parabenizar. Vocês não têm essa coisa, a vida pode ser bem melhor e será? Eu gosto disso. Depois do intervalo, tem reportagem exclusiva sobre uma pesquisa global envolvendo estudiosos brasileiros sobre a importância das terras indígenas para a proteção dos primatas, que correm risco de extinção. E falando em natureza, tem também uma notícia nada animadora sobre o derretimento da Groenlândia e os efeitos no aumento do nível do mar. A gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Agora a gente fala sobre os animais primatas, especialmente os macacos, que são aí os mamíferos mais ameaçados de extinção no mundo. Mas segundo uma pesquisa recente que contou com pesquisadores de 13 países, incluindo o Brasil, revelou aí que esses animais têm menor risco de extinção nas terras indígenas. Olha só. As espécies de primatas conhecidas até hoje habitam 91 países.
A maioria está em regiões tropicais e subtropicais, como Brasil, Congo e Madagascar. Os primatas são animais de extrema importância para a conservação de ecossistemas florestais, influenciam desde a dispersão de sementes à estabilidade climática. Agem, segundo especialistas, como protetores da saúde das florestas. Mas, apesar de tão essenciais, hoje a existência desses mamíferos está ameaçada. Então, atualmente, cerca de 70% das espécies estão sob algum risco de extinção. E 93% das espécies estão com suas populações em declínio, ou seja, reduzindo. A principal causa dessa redução dessas populações e dessa ameaça de extinção dessas espécies é principalmente a destruição das florestas, que é o hábitat principal dos primatas, principalmente para a expansão agropecuária, né, para a produção de insumos e commodities, né? E o Brasil é como é o principal, né, país em termos de biodiversidade, em termos de diversidade de espécies de primatas, também é um campeão, né, mundial aí na perda de área e na destruição desses hábitats dessas espécies. Mais da metade das 521 espécies existentes de primatas está sob risco e esse cenário, segundo uma pesquisa recente, só não está mais agravado por causa da existência de terras indígenas, onde, como via de regra, há a preservação da biodiversidade. O estudo em escala global, feito por universidades dos Estados Unidos e México, em parceria com 23 pesquisadores de 13 países, incluindo o Brasil, revelou que 71% das espécies de primatas do mundo têm menor risco de extinção em terras indígenas. Segundo os pesquisadores, a ameaça de extinção de espécies nessas áreas indígenas cai de 68% para 30% na comparação com o cenário mundial, como explica o professor Sidney, do Departamento de Ecologia da Universidade Federal de Sergipe. Se a gente comparar a diversidade de primatas dentro de áreas indígenas com outras áreas do planeta, ele sempre tem uma diversidade maior. Então, os territórios indígenas, além de proteger as populações indígenas, a cultura, que inclusive contribui enormemente para a diversidade cultural humana, né? Então, além de proteger a cultura, a língua, as tradições, as pessoas, os povos indígenas, ela também contribui com a conservação da biodiversidade, e nesse caso ilustrada, né, pelas populações de primatas. O pesquisador-chefe da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, disse que o objetivo do estudo é trabalhar para, junto de governos, aumentar a proteção das terras indígenas no mundo. Ele diz que nós todos precisamos aprender com os conhecimentos ancestrais dos povos originários para preservar o planeta. We need to learn from and respect indigenous knowledge. Ele pede que ações urgentes sejam feitas para a preservação das terras indígenas, que protegem as florestas, mas que estão cada vez sendo mais destruídas. And then national governments need to put resources into protecting these lands. A jornalista Ayla Tapajós diz que, apesar de cada povo indígena ter suas diferenças, há um pensamento em comum. Existe, na verdade, uma cosmovisão indígena muito similar umas às outras, né? Independente do território em que a gente vive. E a pesquisa mesmo, a própria pesquisa mostra isso, né? De que em diferentes territórios indígenas a conservação dessas espécies ela se mantém. Porque a maneira como a gente se relaciona com o território é com aquele olhar de coletividade, de compreensão de que eu sou um ser vivo e existem outros seres vivos também nesse lugar. E que eu preciso, então, interagir com eles sem que haja ali, né, uma intervenção, um extermínio desordenado, mas literalmente um espírito de coletividade, sabe? Em que a gente percebe que nós somos tão importantes quanto os animais, quanto a floresta, quanto os rios e as outras espécies que também são seres vivos iguais a nós. Segundo o professor da Universidade Federal de Sergipe, a pesquisa sobre os primatas reforça mais uma vez uma lição à humanidade. A gente aqui na cidade, né, as pessoas no campo, o planeta inteiro, depende, de certa forma, da proteção desses territórios, porque nesses territórios, além dos primatas, tem um conjunto de espécies que garantem, né, o fornecimento desses serviços ambientais para a sociedade.
E já que a gente está falando de natureza, olha só esse alerta dos ambientalistas. O nível do mar vai subir pelo menos 10 polegadas nos próximos 80 anos. E não tem nada que a gente possa fazer para impedir isso. Várias cidades costeiras, como Miami, por exemplo, estão sob risco de desaparecer. Os gases de efeito estufa que já estão no ar estão provocando o derretimento de gelo. E o Ártico está esquentando 4 vezes mais rápido do que o resto do planeta. Mesmo se as emissões de gases pararem agora, nada vai mudar a previsão pessimista do futuro. O nível do mar ainda vai subir 10 polegadas e ameaçar várias cidades costeiras nos próximos 80 anos. Se o ser humano ignorar esse alerta e continuar com a emissão de gases, então a situação será cada vez pior, segundo os ambientalistas. Outros eventos climáticos extremos de derretimento vão ocorrer com mais intensidade e frequência. O estudo publicado na revista Nature Climate Change, apontou que a perda de gelo na camada da Groenlândia, no Círculo Polar Ártico, por exemplo, vai equivaler ao total de 110 trilhões de toneladas de gelo derretidos jogados direto no mar. Os autores não especificaram uma linha do tempo fixa, mas disseram que essa mudança no planeta vai acontecer até o final deste século. Com essa notícia, só os Estados Unidos, por exemplo, podem esperar de 10 a 12 polegadas de subida no nível do mar nos próximos 30 anos. Isso provocará mais inundações, marés altas e vai permitir que mais tempestades se espalhem pelo interior. No próximo bloco tem alerta para os pais. A gente fala sobre o aumento no número de casos de envenenamento de crianças por pequenas baterias, dessas que energizam os dispositivos que nós usamos no dia a dia. Tem também uma reportagem sobre um recente estudo que apontou que prolongar a fertilidade das mulheres faz com que elas vivam mais tempo. Os detalhes em alguns minutos. Estamos de volta e para fazer um alerta aos pais sobre um perigo para as crianças que anda provocando um alto número de envenenamentos. A gente está falando dessas pequenas baterias que ficam escondidas em dispositivos eletrônicos que usamos todos os dias. Segundo autoridades de saúde, nunca houve tantos casos de risco à saúde como agora. Elas são encontradas em aparelhos que todo mundo tem em casa. As pequenas baterias de lítio, conhecidas como baterias de botão, estão nos controles de TV, chaves eletrônicas e brinquedos. Elas são muito pequenas, mas causam um grande dano, diz esta pediatra. As tiny as they are, they can cause a lot of damage. É que os Estados Unidos nunca viram números tão altos de envenenamento acidental de crianças por essas baterias. A quantidade de registros mais que dobrou nos últimos 10 anos. Foram mais de 70.300 atendimentos de emergência nos hospitais do país. A maioria dos casos aconteceu com crianças de 1 a 2 anos. Médicos alertam que está cada vez mais comum crianças engolirem essas baterias, o que pode provocar lesões graves, porque a bateria queima todos os tecidos onde encosta e até mesmo a morte. Especialistas pedem que os pais evitem contato dos filhos com objetos que contenham as pequenas baterias e, caso suspeitem que uma peça foi engolida, evitem induzir o vômito. Isso pode fazer com que essas baterias vão para outros lugares do corpo e causar mais danos, diz a médica. Just literally burns through pretty much every tissue it gets in touch with. Ainda no tema saúde, você sabia que a menopausa pode estar ligada à longevidade das mulheres? Pois é, um estudo apontou que prolongar a fertilidade da mulher pode fazer com que ela viva por mais tempo. Quem conta tudo isso pra gente é a repórter Cone Rocha. A idade média da menopausa natural nos Estados Unidos é de 51 anos, de acordo com a Sociedade Norte-Americana de Menopausa. Ela vem acompanhada de sintomas bem chatos, como dores de cabeça, calores, cansaço, insônia, e essa lista pode ser bem maior. Mas esse vilão que chega às vezes sem avisar pode também ter o seu lado positivo, como, por exemplo, fazer a mulher viver por mais tempo. Esse foi o resultado de uma pesquisa que afirma que mulheres que têm menopausa mais tarde tendem a viver mais.
O estudo revelou que as mulheres com menopausa natural, antes dos 40 anos, têm 2 vezes mais chances de morte precoce, em comparação com as mulheres que passam pela menopausa natural entre 50 e 54 anos. Segundo os especialistas, os ovários envelhecem 2 vezes mais rápido que todos os outros tecidos, o que afeta a fertilidade e a saúde feminina a longo prazo. Quando os ovários param de funcionar pela menopausa, eles também param de produzir um coquetel de hormônios importantes para a saúde. Para estudar as causas do envelhecimento acelerado nos ovários e descobrir como retardar esse processo, especialistas no assunto criaram um Centro de Longevidade e Igualdade Reprodutiva, que financia pesquisas sobre o envelhecimento acelerado dos ovários. Quando, no entanto, ao chegar perto da menopausa, esses hormônios começam a diminuir, nós vemos várias alterações. E a mulher ela começa a ter problemas de ossos, problemas cardiovasculares, problemas na pele, aquela sensação de fogaça. Por quê? Porque ao diminuir o estrógeno afeta indiretamente o hipotálamo, que é o termostato do cérebro. Enfim, o que está acontecendo é que se ela perde aquela qualidade que é dada pelo corpo para ser produtiva, obviamente ali ela fica mais exposta ao envelhecimento. Isso significa que quanto mais tempo se prolonga essa fase produtiva, em melhores condições está o organismo da mulher e obviamente a sobrevida dela é maior. No próximo bloco, a gente fala sobre as formações que aparecem no Atlântico e uma delas aí, segundo as autoridades, tem chance de virar uma tempestade que vai seguir rumo ao estado da Flórida. E se você está pensando em viajar no final do ano, atenção! Especialistas dizem que a hora de comprar passagens aéreas é agora. Já já a gente te explica o porquê. Américas no ar. Oferecimento BB Américas, a nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions, excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef, melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA, porque você merece o melhor. Perm Shield, precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já estamos de volta e para falar de passagens aéreas. Se você está pensando em viajar no final do ano, é bom começar a pesquisar agora. Olha, vale lembrar que o número de voos vai reduzir e as passagens vão ficar mais baratas nos próximos meses. Com esse cenário, a previsão é de alta procura e pouca oferta e, claro, nessa hora as passagens disparam. As empresas aéreas estão alertando que este é o momento para fazer as reservas de voos de final de ano. É justamente neste mês de agosto e setembro, quando muita gente ainda está curtindo o final das férias de verão, que as promoções de voos baratos aparecem e ninguém percebe. Os especialistas lembram que comprar passagem agora para o outono e inverno pode representar uma economia de até 50%. Segundo um último índice de preços ao consumidor, as tarifas aéreas já caíram quase 8% e devem baixar ainda mais. Vale lembrar que quanto mais tempo você demorar, maior será a procura e mais caras as passagens vão custar. O ideal é se inscrever nos sites das companhias que você costuma viajar para receber notificações, alertas de desconto e assim garantir a viagem. Scott Kais, especialista em voos, dá a dica de procurar passagens principalmente para voo internacional no dia de ação de graças. Ele explica que por ser baixa temporada no final de novembro, você pode viajar para Barcelona, na Espanha, pelo mesmo preço que você pagaria para ir para Buffalo, nos Estados Unidos. You might actually pay the same price to fly to Buffalo as you pay to fly to Barcelona. Agora a gente fala sobre a temporada de furacões no Atlântico, que andava aí pouco movimentada até agora, mas que deu sinais de tempestade. Pois é, 4 entraram em formação nessas últimas horas, mas uma delas tem 50% de chance de virar um furacão. A rota prevista seria a costa leste da Flórida. Pois é, olha, você vê aí nas imagens que a gente mostra agora para vocês, as imagens de satélites do Centro Nacional de Furacões, que monitora esses fenômenos aqui no país. Em laranja aparece essa tempestade que está prevista para evoluir nas próximas 48 horas. Segundo as autoridades, ela vai seguir sendo monitorada, mas todos estão impressionados com a baixa movimentação das tempestades neste ano, que está 91%
abaixo do normal. Pois é. Bom, mas tá vindo um alerta, né? Tem que prestar atenção agora, né? Isso aí, ficar de olho nessas tempestades todas. Com certeza. Vamos dar uma olhada então como é que vai estar a previsão amanhã, ver se que vai chover, se vai estar sol. Olha, tempestade aí em Boston, mínima de 66, tempo encoberto em Nova York, tempo encoberto também em Washington, mínima de 66, máxima de 86. Tempestade aí em Orlando e Miami, mínima de 76, máxima de 92 graus. Dallas, mais tempestade, mínima de 75 graus, máxima de 89 graus Fahrenheit. Agora a gente chega em Seattle e em Washington, onde vai fazer sol, gente, máxima de 86 graus Fahrenheit. Na Califórnia, tempo encoberto em São Francisco, sol brilhando como sempre na região de Los Angeles, máxima de 94. E em Las Vegas também, sol brilhando ao longo de todo o dia, máxima de 110, bastante quente. Bem diferente o mapa hoje, né? Com muito temporal, muito sol, muito tempo encoberto. E aonde a gente esperava chuva, que era lá em Seattle, tá sol, né? Tá exatamente. Do contra, né? Do contra. E olha, agora a gente mostra para vocês uma corrida tradicional, mas bem inusitada, que voltou a acontecer lá em Washington, depois de anos paralisada, né, Evelyn? Exatamente, isso por causa da pandemia. A gente está falando de uma batalha pré-histórica, gente. São dinossauros disputando a medalha de ouro de Tiranossauro Rex mais veloz do estado. As imagens, claro, viralizaram na internet e agora você acompanha os detalhes dessa competição animal. Sai da frente que os Tiranossauros Rex mais velozes da atualidade estão na pista. Pela primeira vez desde 2019, moradores de Washington voltaram a vestir as roupas infláveis de dinossauros para uma das competições mais engraçadas da região. Sério, gente, não tem como não rir com essas imagens, né? A corrida dos T-Rex aconteceu em Emerald Downs e bateu recorde de participantes com mais de 150 corredores. O campeão da rodada deste ano foi o Logan, que mostrou agilidade sem igual, superando o vento forte que atrapalhou muitos competidores, fazendo as cabeças infláveis penderem para o lado e deixando a corrida ainda mais engraçadinha. Acho que o melhor de tudo é a imagem deles com a cabecinha assim pro lado, pendendo, sem conseguir controlar aquela roupa inflável. Não dá pra não rir, né, Evelyn? Não tem como. Não tem como. Agora, da onde saem essas ideias, né? Criatividade, né? Maravilhoso. É impressionante. Brincar faz tanta falta na vida da gente, né? Depois de adulto, é muito legal essas coisas lúdicas, assim, essas brincadeiras divertidas. A gente tem que fazer mais vezes essas coisas. E as pessoas se prestam a isso. Eu acho sensacional também. Maravilhoso. Eu, se morasse em Washington, estaria lá fantasiada de Tiranossauro Rex. Bom, eu ia estar na plateia. Eu ia estar lá para dar risada. Não garanto se eu ia conseguir chegar lá. Eu ia me atrapalhar certamente, mas eu ia me divertir. É por isso que eu não ia correr, porque eu ia ser a primeira a cair ali fatalmente. Bom, o Jornal Américas no Ar então termina aqui. A gente espera vocês amanhã às 7h30 da noite. Vocês já sabem, é depois do Cidade Alerta. Agora vocês ficam com mais um episódio da terceira temporada da série Reis. Uma boa noite. Boa noite.